Então, bom dia. Então, a Belinda e o Marcelo têm me convidado para vir, né, a esse curso, fazer essa conversa, esse debate sobre o programa de saúde da família, que está se chamando estratégia, né, saúde da família, e é um tema que tem muitas entradas, né, em função da sua história, em função de ser uma política de atenção básica hegemônica, vamos dizer, prioritária, né, para os últimos, sei lá, 10, 15 anos aí, né, de políticas públicas na área de atenção básica. Então, ele tem muitas entradas. A gente pensou, né, Tati e eu, né, numa entrada, mas que seria tratar da política do Programa de Saúde da Família a partir do SUS, né, e focalizando um pouco um recorte da história de implantação e de desdobramentos da política, desta política, na cidade de São Paulo, que é com o que a gente está mais familiarizado no sentido mais miúdo, né, do que vem acontecendo no campo, nos equipamentos e no plano da macropolítica em São Paulo. Então, a gente tinha pensado um pouco nesse recorte, né, SUS, PSF, um pouco aí como é que aconteceu essa história em São Paulo, e aí alguns elementos, vamos dizer, polidos a partir da proposta, tal como ela, na letra, como a gente diz, né, o que é pensado, né, qual é esse ideário, qual é a legislação, qual é o discurso, né, quais são as propostas teóricas que informam o PSF, e um pouco o que acontece na prática. A gente tem muito trabalhado com essa composição de um estudo da história de implementação, que inclui toda essa perspectiva mais legislativa e teórica, propositores, né, dessas ideias, e como é que isso se efetiva na prática, e aí, então, evidentemente, a gente acaba tendo que escrever um território, né? No nosso caso, foi uma UBS aqui da região oeste, né, próxima aqui da USP. Então, isso que a gente pensou. Agora, o que a gente gostaria de saber de vocês é que informação vocês já têm, já discutiram o SUS, para também não ficar repetindo aqui coisas. Eu recebi um relato, que vai ser, acho que também objeto da nossa conversa, né, de situações concretas, tal, e ali a pessoa que relata fala, nasce, usa uns... Então, me deu a impressão que talvez as pessoas soubessem o que são essas coisas. Então... acho que um pouco eu vou falar pelo grupo, mas você me ajuda, tá? Assim, a esclarecer, a Malu. Bom, evidentemente, assim, quase todos aqui são profissionais que, de uma forma ou outra, estão envolvidos na estratégia de saúde da família, ou estão no SUS, vários são de CRAS, de CREAS, há profissionais da Polícia Militar, escolas, educação. Então, eu acho que tem uma familiaridade no cotidiano do trabalho com essas políticas, né? Tem que se haver com essas políticas. Tem também alguns alunos de graduação, porque esse ano a gente juntou o curso optativo de família com a graduação. Esse curso de extensão. A ideia dos alunos poderem ter o contato dos profissionais e aprenderem um pouco também da experiência dos profissionais, né? E agora, em termos de aula, a Priscila Cavini, que é uma coordenadora de NASP, deu uma aula chamada Família e Políticas Públicas, em que ela se deteve bastante no NASP. E a Maria do Carmo Brandi Carvalho, você conhece? Sei, assim, de ouvir falar, não conheço. Da pós-graduação do Serviço Social da PUC, trabalhou o Serviço Social e Atendimento à Família bastante na perspectiva da política pública em serviço social, não é? Mais algum?
É, porque está se criando o SUAS, né, que é o correlato do SUS na área da assistência social, né? Houveram já várias aulas, mas especificamente sobre o tema das políticas públicas e da família, foram essas duas. Sim. Então, começamos um pouco pelo SUS. Se tiver repetitivo, vocês avisam, né, gente? Né? Porque a aula não é sobre o SUS, né? Só dá uma apanhada. Da sua perspectiva, e tal como você trabalhou no trabalho, lógico, para contar, não sei se você faz coisa, mas essa perspectiva crítica também, que eu acho que é interessante. Tá bom. Então eu vou começando, Tati, na hora que você quiser falar, você fala, tá? Então, por que começar pelo SUS, né? Porque o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma proposta, né, de organização e de assistência, de acesso, né, assistência em saúde no Brasil, que, embora a gente tenda, né, a ser crítico num sentido também, não só crítico no sentido de analisar o que vem acontecendo na política, mas a gente tende a ser desabonador do serviço público nesse campo, né, dizendo que o serviço de saúde público é precário, é ruim, é pior do que o privado, etc. Há esse discurso recorrente, né? A proposta do SUS é uma proposta bastante avançada no mundo, né? Pessoas até da Europa, de outros países da América Latina, quando tomam contato, né, com a proposta do SUS, acham uma coisa bastante avançada, né? Dizer isso para, quer dizer, começar. Outro dia eu vi uma pesquisa na Folha que dizia, fazer uma avaliação do SUS, e ele era melhor avaliado por aqueles que usavam o SUS do que por aqueles que não usavam. Né? Então, as pessoas que não usam o serviço público tendem a detonar, né? Enquanto que as pessoas que usam efetivamente, é claro que há mazelas, há problemas, mas acabam avaliando melhor ainda do que quem nunca nem passou perto de um hospital público ou de uma UBS e assim por diante. Né? Então, só para ter uma noção de que há um preconceito, há um discurso também construído, né, contra o sistema público que tem a ver com lobbies e grupos de poder e econômicos que não têm interesse no SUS. Não tem interesse vamos dizer, nesse oferecimento de um serviço estruturado de saúde público. Né? Tem interesse em se apropriar desses serviços para fazer negócio, dinheiro e assim por diante. Né? Então, é importante começar pelo SUS, primeiro, para apontar que ele é resultado, ele é resposta, se a gente quiser, né, a instituição constitucional da saúde como direito de todos, né, que até a Constituição de 88 não era. No Brasil só tinha direito à saúde quem tinha dinheiro ou quem tinha carteira assinada. Né, que pagava, portanto, uma contribuição previdenciária e assistencial. Uma contribuição previdenciária que foi se desdobrando em assistência médica. Né? Na origem era para aposentadoria e tal. Então, a Constituição de 88 estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Né? E ela, quer dizer, a presença desse direito e depois o SUS como resposta, como é que nós vamos dar conta, né, de atender a esse direito, como é que nós vamos responder, né, a essa possibilidade de que todos os brasileiros tenham um atendimento de saúde, o SUS aparece como resposta a isso, mas a conquista disso é resultado de uma confluência, né, de lutas de movimentos sociais que reivindicam, portanto, historicamente, esse acesso à saúde, né, e o próprio movimento da reforma sanitária, que acontece também
a partir dos anos 60, 70, né, mais fortemente, que é um grupo grande, né, de propositores da saúde, né, composto por médicos, enfermeiros, outros profissionais, né, interessados justamente na democratização do acesso à saúde, mas também essa democratização implicando uma outra maneira de conceber a própria saúde. Não se trata só de criar os acessos, né, mas de, vamos dizer, de alguma forma transformar a própria mentalidade, né, a própria maneira de se pensar a saúde. Né. Então, o SUS é certamente o resultado, né, da confluência dessas forças. Né, o movimento entre outras, mas vamos dizer que as principais são essas, né, quer dizer, mais organizadas, estruturadas e que tinham proposições, tinham coisas a dizer na Constituinte. Né. É claro que esse direito também foi negociado, né, o seu resultado, né, a sua resposta no SUS, foi negociado com muitas dificuldades e com muitas resistências, justamente por esses grupos de poder econômico que, até esse momento, tinham acesso às verbas públicas. Né, porque até então o Estado, né, a história da saúde no Estado brasileiro, era de parcerias com hospitais privados e filantrópicos, né? E então todo o serviço de saúde para aqueles que tinham direito era feito com verba pública. E essa verba era destinada a hospitais e equipamentos privados, e tinha corrupção, tinha uma série de problemas que sempre foram denunciados, e tinha uma lógica assistencial que privilegiava esse fator econômico. Né? Um pouco como quando a gente vai nos convênios hoje, né? Você entra num pronto-socorro de convênio, os caras vão te fazer um exame, vão te dar uma inalação, porque isso faz parte do pacote do dinheiro que eles ganham. Né? Então, mesmo que um procedimento não seja necessário, eles vão fazer para poder obter aquele provento. Então, no caso do sistema, né, de saúde que vigia no Brasil, isso chegava a coisas graves, tipo alguém ser submetido a uma operação sem precisar, enfim, havia uma série era uma máfia mesmo, né, uma coisa bastante perigosa até. Né. Então, a proposta do SUS visa, quer dizer, que o Estado se aproprie do oferecimento de serviço, que ele organize as políticas, que ele legisle e vigie, vamos dizer, e acompanhe, né, essas políticas, e que elas se unifiquem, né, ou seja, que elas devem ter uma peculiaridade em função de regiões, cidades, bairros, etc., mas ela é uma única política para o Brasil inteiro. Né? Então, o que quer dizer que os princípios do SUS deveriam, né, ser respeitados em todo o território nacional. Esses princípios passam pela integralidade do atendimento, ou seja, todo mundo tem direito a um atendimento integral, para romper um pouco com aquela ideia de que para aqueles que têm pouco, um pouco está bom. Né? Me lembro uma moça que trabalhava em casa que sofria muito com varizes e que não podia ser operada porque varizes era considerado estética. Né? Então ela sofria, ela trabalhava em pé, etc. Precisava dessa operação, e nem que não fosse por isso, porque que alguém também não pode, por uma questão estética, fazer a operação. Né? Então essa ideia de uma integralidade, ou seja, de que as pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades pertinentes à saúde, né? O princípio da equidade, que justamente visa dar possibilidade de uma diferenciação em função das diferenças de necessidade. Né? Então, o princípio da igualdade, né,
não necessariamente implica essa coisa de igual para todo mundo, né? Quer dizer, para que esse direito, né, para que a cidadania possa ser vivida nesse âmbito da saúde, talvez isso valha para a educação e para outras coisas também, é preciso equidade, ou seja, responder às especificidades das necessidades, né? E responder também às desigualdades, quase que invertendo essa lógica, para os que têm menos, mais. Né? Para quem não tem nada, não basta um pouquinho, precisa muito. Né? Então, invertendo um pouco essa lógica. O princípio da universalidade, né? Seja de que o acesso seja aberto a todos. Então, esses 3 princípios são os pilares, né, do SUS, e há atualmente toda uma discussão em como é que eles se articulam. Porque uma coisa que eu esqueci de dizer que é importante é que o SUS já fez 20 anos, né, mas ele é uma política em construção. Então, ele quer dizer, vem tendo desafios no plano político, ideológico e no plano, vamos dizer, prático mesmo, dos serviços, das práticas, daquilo que pode tornar substancial aqueles princípios, né? Ou aquilo que vai, vamos dizer, no plano do concreto, do dia a dia, vamos dizer, constituir, né? Dar corpo a esses princípios. Né? Então, ele está em construção, ele está aberto. Né? Então, no plano dos serviços, né, das práticas, né, há todo um conjunto, né, de necessidades e de invenções. E a primeira providência que foi tomada, que é importante no caso de São Paulo, foi a municipalização de todos os equipamentos. Né? Nesse sentido, a lógica da municipalização é, vamos dizer, tornar a política mais próxima dos territórios, das regiões, das necessidades específicas dos lugares. Né? Então, a municipalização foi uma providência, entre aspas, administrativa, né? Mas que visou passar para a gestão dos municípios, nas prefeituras, todos os equipamentos. A gente tinha até a criação do SUS, até equipamentos federais, hospitais, etc. Em São Paulo mesmo havia equipamentos que eram do âmbito federal, havia um conjunto, um parque de equipamentos estaduais e os equipamentos da prefeitura. Vocês são mais jovens, não lembram disso, mas tinha um postinho de saúde, que em geral era da prefeitura, e tinha um centro de saúde, que em geral era do Estado. Né? Então, todos esses equipamentos básicos e hospitais de primeira, de segunda e de terceira linha foram, pouco a pouco, houve um processo todo de municipalização, e passaram para a gestão das prefeituras, e o Estado passa a ter a federação faz a política macro, geral, tem algumas políticas de incentivo à formação, há uma série de providências aí do Ministério da Saúde, inclusive a própria implantação do PSF teve um grande incentivo federal, porque as prefeituras que implantavam o PSF tinham mais dinheiro, recebiam uma verba federal, tendo em vista isso, né? E o Estado passa a ser um parceiro na proposição e na avaliação das políticas no seu âmbito, né? Na sua área de competência, cada Estado e nas cidades e tal. Então, esse é um pouco o desenho, né, que o SUS faz, né? E num determinado momento, o PSF vai se apresentar, há muitos teóricos que discutem isso, como uma espécie, como o SUS está em construção, né? Ele é um sistema em aberto, um sistema que vem sendo criticado nesse bom, quer dizer, o que anda bem, o que não anda bem,
há problemas de financiamento, há problemas... outra coisa importante de dizer que eu não disse, que no SUS também se busca essa inversão, né, de uma pirâmide, e que isso é muito caro à reforma sanitária. A reforma sanitária, você focaliza isso, uma inversão à pirâmide que é tradicional no Brasil, em que a base da pirâmide, ou seja, a extensão mais ampla de serviços, são os serviços terciários, que se chama, ou seja, aqueles, entre aspas, que a gente vai ver que a atenção básica também é sofisticada, mas aqueles que requerem o hospital, um conjunto de equipamentos, cirurgias, etc. Depois o setor secundário, de atendimento ambulatorial, exames, etc. E, por último, a atenção básica, ou seja, a pirâmide tradicional, né, que vinha se constituindo na história da saúde no Brasil, tinha uma base ampla, né, que tem tudo a ver com esses interesses econômicos, etc., né, focalizada nos hospitais, né, e um oferecimento muito precário de atendimento e de políticas de atenção básica. Então, a reforma sanitária visa inverter essa pirâmide, ou seja, ter uma base, que é o lógico, né, o razoável, ter uma base ampla de atenção primária, que afunila para secundária e terciária, ou seja, que as pessoas que usam o serviço público tenham perto da sua casa, no seu território, na esquina, no bairro, etc., um equipamento de saúde, que vai ser depois a unidade básica de saúde, mas que tem origem lá no posto de saúde, no centro de saúde, onde ela possa recorrer primeiro quando ela tem alguma questão a ser tratada. A não ser, evidentemente, que a pessoa teve um infarto, uma coisa grave e que precisa ir para o hospital. Mas, fora disso, que ela possa ser acompanhada, que tenha médicos e equipes que a conheçam, que conheçam a sua família, que conheçam a sua história, etc., e que possam ser atendidas de tal forma, né, que se crie, né, esse hábito, esse costume de buscar um atendimento logo que alguma coisa se instala, né? Que teria também um sentido preventivo, embora o preventivo não se esgote nisso, né? Mas é claro que há um sentido também de, vamos dizer, evitar esse superacúmulo de demanda para os hospitais, né? Muitas pessoas, até hoje a gente ouve isso, né? Pessoas dizem, mas por que você não vai no posto de saúde? Eu não vou, porque eu tenho que perder um dia de trabalho. Eu vou, se eu precisar fazer exame, colher algum material, etc., eu vou ter que ir outro dia. Então, eu já vou no hospital, que eu já passo o dia inteiro, já faço tudo que tem que fazer. Então, ainda vejo um pouco essa ideia de que é melhor ir para o hospital, porque o hospital é mais completo, etc. Então, os pronto-socorros muitas vezes estão muito atolados de gente com coisa que talvez pudesse ser resolvida no âmbito de uma UBS. Então, é uma cultura também médico-assistencial que se instituiu, que tem a sua contrapartida também no imaginário e nas práticas populares, né? As pessoas também gostam de ser atendidas pelo médico, têm mais confiança, gostam de um remedinho, se não dá remédio, parece que então não foi tratado. Enfim, há um conjunto de questões aí, que eu estou simplificando, mas que envolvem essa reforma. Não é simplesmente a instalação de equipamentos, mas é toda uma mudança de mentalidade, tanto do ponto de vista dos prestadores do serviço, especialmente os médicos, que são a elite, que são vamos dizer, na hierarquia, né, são os superiores, né, quanto do ponto de vista da população que recorre, né. Então, essa inversão, né, também passa pela criação ou pela expansão, né, daqueles equipamentos e das práticas, né,
voltadas para a atenção básica, né? Não basta só, acho que os equipamentos são importantes, mas é preciso também, vamos dizer, transtornar e mudar as práticas a partir de outro tipo de mentalidade, outro tipo de ideário, outro tipo de propostas de ideologia e assim por diante, né? Então, o PSF entra como uma espécie de reforma incremental do SUS. O que quer dizer isso? O SUS começa a andar e havia já algumas experiências com agentes comunitários de saúde. O marco, né, histórico que a gente encontra nos livros é uma experiência no Ceará, com uma frente de trabalho, numa época de seca, que as pessoas estão sem trabalho, etc., contratam, acho que especialmente mulheres, para fazer trabalho de prevenção em saúde, prestação de algum auxílio de saúde nas regiões do interior, né, do Ceará, enfim, que não tem nenhum equipamento de saúde, não tem médico, etc. E essa proposta tem um enorme sucesso, porque no plano da prevenção de doenças que causam, por exemplo, no caso da mortalidade infantil, desinterias, diarreias, intoxicações, etc., por água, por alimento, etc., é uma causa de mortalidade ainda, né? Diminuiu muito, mas ainda é uma causa de mortalidade infantil muito grande. Então, uma intervenção nessa seara dá um efeito bastante visível e interessante. E essa ideia também de pessoas que são da comunidade, né, que são pessoas daquele bairro, daquela cidade, daquele município, que podem atuar como agentes promotores de saúde, né? Acho que essa experiência ela é emblemática. Quer esse aqui? Não. Eu acho que essa experiência no Ceará ela é emblemática por trazer aspectos tanto de uma discussão em relação à saúde, não só como assistência, né, um tratamento em relação a uma doença específica que você tem que tratar com certos procedimentos e tal, mas a ideia, né, da possibilidade de prevenção em relação às próprias condições de vida e de saúde numa determinada localidade, né? Então, acho que entra nessa discussão também, que já está de partida no SUS, mas que é muito difícil acontecer, que é sair dessa lógica médico-assistencial e trazer para o debate, para a cena, essa questão da prevenção à saúde, e aí as condições sociais, né? A questão da desigualdade social, ela aparece como uma questão, né? E a ideia da promoção à saúde, né? Então, pensar outras formas de atuação, inclusive no âmbito da educação, né, para lidar com essa questão da saúde. Então, acho que ela é emblemática também nesse sentido, né, desse debate que o SUS coloca, mas que é uma questão até hoje, né? Como sair de uma lógica que não seja só de um atendimento individual, de uma assistência específica, né? E acho que também traz à cena essa questão da saúde como uma questão que não é só de um profissional especializado, né? Não só o médico, como as outras categorias profissionais, né? Acho que coloca em questão, a questão da saúde é uma questão de quem, né? Quem são os responsáveis, né? São profissionais especializados, são só quem mais, a população? Como é que essa questão pode ser debatida, né, para além de um papel do Estado ou de especialistas, enfim, com nível superior? Acho que, enfim, esses pontos que a Tati levanta, acho que vão estar presentes, né, nessa proposição, então, do PSF como porque dessa experiência, chamava PACS, né? Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Ainda há PACs, né, pelo Brasil afora, em lugares que, às vezes, não é possível contratar a equipe inteira do PSF, né, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários. Você tem PACs, que são equipes de agentes comunitários de saúde. Mas a tendência, né, é constituir a equipe de saúde da família.
Então, acho que esses aspectos são importantes, porque eles também estão contemplados no SUS. A gente vai lembrando, né, porque vai lembrando de aspectos do SUS. Um aspecto fundamental do SUS, nesse sentido da reforma sanitária, dessa inversão e desses princípios, é a participação popular. A ideia também de que a política seja construída a partir de uma participação daqueles que serão os usuários, vamos dizer, né? Mas também dos trabalhadores, né? Então, a ideia de um sistema em aberto, em construção, também é em função de que, bem, historicamente as necessidades mudam, né? Em 20 anos o Brasil mudou, né? Tem gente dizendo, por exemplo, que melhorou, ainda bem, né? Melhorou a renda per capita. As pessoas têm um pouco mais de dinheiro. Isso pode trazer problemas, porque as pessoas começam a comer porcaria, né? Salgadinho, essas coisas que vende, que dá colesterol, etc. Então, as necessidades mudam, né? Nesse sentido do cuidado, da prevenção, etc. Né? E também, né, quer dizer, não só as necessidades mudam, mas também os territórios, né, e as regiões têm as suas peculiaridades. Então, é preciso tomar esses princípios e essas propostas e transformá-las singularmente em práticas, né, que são interessantes e viáveis e fazem sentido para aquele território. Né? Então, o tema das práticas é um tema, sempre quem trabalha na base sabe disso, né? O tema das práticas, da inventividade, etc., é sempre um tema presente, né, nas unidades de prestação de serviço. Né? Sempre, vamos dizer, criar, né, as formas de cuidado, etc., é sempre interessante. O PSF vem, então, como uma reforma incremental do SUS, porque se acredita que ele será capaz de dar corpo a esses princípios. E porque ele apresenta um desenho interessante do ponto de vista de superação de algumas questões cruciais do modelo médico-assistencial. Né? Uma delas é essa mesmo, médico-assistencial. Né? Um modelo de atenção à saúde que é focalizado principalmente na consulta médica. Né? E na consulta médica a partir da emergência de um mal-estar, de uma doença, de um qualquer coisa que está desarranjado, né? E que precisa, então, ser reparado nessa lógica, então, de uma assistência, né? Extremamente medicamentoso, recorrente a esses dispositivos de exame laboratorial, etc. Toda essa cultura, né, que cerca um certo exercício da medicina, que não é a medicina coletiva, é a medicina individual, né, focalizada na doença, no indivíduo, etc., etc. Né? Então, o PSF também se apresenta como uma maneira de enfrentar a hegemonia desse modelo. Porque a ideia é de que você terá, então, equipes, que essas equipes devem trabalhar no sentido de elaborar uma certa superação dessa hierarquia, em que domina o médico. Né? Equipes que estarão, vamos dizer, numa relação muito próxima com as comunidades, porque o agente comunitário necessariamente, faz parte da proposta do PSF, que esse agente seja alguém da comunidade. Ele não pode ser, né, não há até problemas com concurso público para agente comunitário por causa disso. Porque o concurso não pode ser aberto. Uma das condições é que o candidato tem que ser da região. E quando a agentes, aqui no Centro de Saúde Escola Butantã, a gente viu esse caso, um agente maravilhoso, que está no campo há tempos, tal, não sei o que quer mudar, quer sair, enfim, e se ele sair, porque ali o projeto é na São Remo, na favela. Eles só fazem o PSF ali. E o menino quer sair, melhorou de vida, quer morar em outro lugar, e não, se ele sair, ele não pode continuar como agente comunitário.
E ele preza o trabalho que ele faz, e também a comunidade o tem como referência, o centro de saúde. Então, tem essas questões que poderiam, eventualmente, ser pensadas mais a miúdo. Mas a ideia é essa, de que você tem um profissional, então, que vai facilitar esse diálogo entre a população atendida e o sistema de saúde, os profissionais, etc. Né? Não, pode falar. Porque a própria, o que é território, né? Porque, afinal de contas, é lógico que abre um precedente muito complicado para outras situações, né? Então, talvez o critério de que a pessoa mora efetivamente seja importante, porque estabelece um critério geral, único. Mas esse é um caso específico que a gente podia dizer que ele continua pertencendo ao território. E na origem... claro. E na origem, quer dizer, eles fazem um misto disso, né? Tentam fazer um misto disso. Mas na origem, você está lembrando uma coisa também interessante, que na origem, os primeiros programas, as primeiras experiências de PSF, os agentes comunitários eles eram escolhidos pela comunidade. E tinham prolabore, pagavam de alguma forma que eu não sei muito bem qual é. Então, esse problema não tinha. Porque não era concurso público. Né? Era uma escolha pela comunidade. Né? Aí cada comunidade tinha lá os seus mecanismos. Com a profissionalização, aí você tem esse problema do concurso. Né? Que até, acho que essa questão da profissionalização, ela tem lados interessantes, né, até para os agentes, em termos de reconhecimento, né, da legislação trabalhista, e por aí vai, mas também traz questões que é dessa própria ideia da organização local, né, e da possibilidade de alguém que represente uma determinada comunidade. Né, e representar também no sentido político, né, demandas daquele pode ser um bairro, pode ser um território ampliado, né, que pegue, por exemplo, municípios diferentes, tem uma série de imbricações que só a ideia aí de uma geográfica entendido a geografia física, né, não dá conta. Né, então, acho que são embates já também na própria formulação do PSF, e acho que o agente comunitário de saúde ele aparece como uma questão, né, desse embate de alguém de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, versus um profissional, né, ou um profissional. E é interessante também, porque no plano das ideias, não é à toa que se fala em território. Porque, justamente, o conceito de território na geografia visa dar conta daquilo que não diz respeito ao embate, por exemplo. Quando você fala o território indígena, ele é problemático porque ele atravessa fronteiras de nações. O território Yanomami passa do Brasil para o Peru, para não sei aonde, para não sei o quê. Né? Então, a ideia de território, a ideia mais forte é de lugar mesmo. O lugar é o lugar habitado, etc. Mas o território tem esse apego, tem esse chamamento. Não é a fronteira da nação, da nacionalidade, etc., do Estado, nação, etc., mas é o território habitado. A questão do índio expressa muito bem isso. Então, imagino que os propositores, né, da política não eram ingênuos em relação a isso. Né? Então, a ideia é boa. Né? Lá mesmo onde a gente fez a pesquisa, há uma questão que é interessante, porque desde sempre, desde os anos 80, quando a UBS foi criada, havia uma gente que mora num lugar que é município de Osasco. Porém, é atravessando a rua. A UBS está na porta deles. Então, a vida inteira a UBS atendeu esse povo dali. E agora, como privatizou e tal, uma encrenca danada, porque... E aí, vira e mexe, vinha a prefeitura de São Paulo dizer, não, porque é da Osasco. Mas as pessoas não queriam saber, nem os profissionais. Porque já tinham uma relação territorial, né, com esse povo que transcendia essa questão do município. Né? Então, há exemplos. Né? Então,
O conceito de território é interessante. O problema é que ele pode se enrijecer e se cristalizar num sentido muito mais administrativo, distrital, etc. Né? Eu acho que choca também com a questão do acesso, né? Se a gente pensar. Porque eu trabalho numa unidade básica exatamente isso, divisa com Osasco e Coxia. E aí a gente tem toda essa problemática também. E às vezes no próprio território, uma pessoa que muda de uma rua para outra, Não pode mais. ela não é. Não, às vezes ela até é, mas ela muda de equipe, Aham. por exemplo. Mas ela é vinculada a essa equipe. Aham. Há anos. O médico, o enfermeiro, o serviço comunitário, daí ela muda de médico, ela não tem nenhuma opção de não estar, né, de continuar com aquela outra equipe, com a equipe que ela já era acostumada, já tinha desenvolvido. E às vezes muda para uma rua que atrás ela muda dela, não é mais aquela equipe, de outra equipe, e ela vai ter que se vincular a essa outra equipe. Então, eu acho que são questões que o PSF traz também, né? E aí a gente vê como é difícil a gente conseguir manter os princípios do SUS da forma ideal, né? Porque eu acho que esse exemplo também é muito legal. A gente poderia trazer outros. Acho que esse exemplo é precioso. Ou seja, claro que aí já é o assunto que a gente vai atropelando um pouco, mas, enfim, como que a implementação da prática, né, por injunções de Estado e de uma mentalidade gestora, administrativa, vai engessando, né, burocraticamente uma proposta que teria que ter uma plasticidade muito maior. Eu vinha fazendo também um estudo aqui no Centro de Saúde Escola, no Butantã, mais sobre a questão da atenção básica e saúde mental. Mas eles aqui têm alguma autonomia para fazer, para fazer mais radicalmente a proposta. Então, esse tipo de questão se trata. O fulano mudou, mas tá, não, então conversa-se, tal, dá para ficar. Então, tem mais liberdade. Mas eles são apertados também, porque então tem as metas e tudo mais, a gente vai chegar nisso, né? Mas é claro que é uma maneira, né, de apropriação da política, né, que ela, vamos dizer, resvala, né, para uma visão mais burocrático-administrativa do que política e, para não dizer assistencial, política e de cuidado, porque eu acho que são essas duas questões que estão em pauta no SUS, na reforma sanitária e no PSF, ou seja, o PSF é uma esperança, né, de que essa dimensão política que a Tati trouxe, ou seja, de que o agente comunitário, como parte de uma equipe, é mais um mobilizador político, um canalizador político, um agente, às vezes, até acha que ele deveria nem ser agente comunitário de saúde, ele devia ser na Europa tem essa figura, não se chama agitador, se chama agora, um animador cultural, ou político. Essa vertente, né, mais participativa, política, exigiria um indivíduo, né, um grupo, ou uma perspectiva, né, muito mais nessa direção. Portanto, mediando, né, essas necessidades, essas questões e negociando isso, né? Tanto no plano do cuidado à saúde, mais estritamente, alguém machucou o pé, precisa tomar vacina, os diabéticos, a coisa pré-natal, etc., que é todo um conjunto de dispositivos do Programa de Saúde da Família que tem efeitos bons, né, na prevenção de uma série de coisas, né? Não só isso, mas no plano, num sentido mais largo, né, das condições de vida. Então, todas as questões ligadas ao habitat, as condições sanitárias do bairro, os equipamentos, né, de cultura, de convivência, quer dizer, um conjunto de coisas que hoje na prevenção não se fala mais, né? Na prevenção à saúde, o pessoal mais da vanguarda fala na vida, nas condições da vida, e propõe projetos que não são projetos de saúde, são projetos daquilo que é necessário para um bairro viver melhor.
considerando que isso vai ter efeitos no que a gente chama de saúde. Né? Isso que é o sentido mais forte da prevenção. Então, há uma aposta no PSF de que ele é um canal para isso. Ao mesmo tempo, ele tem essa vertente do cuidado que vai se tornando, ou pode ser apropriado, num sentido muito da vigilância, que é o que a gente tem assistido. O cuidado, não tanto a construção de uma forma de cuidado que é feita nessa interlocução, porque as pessoas também se cuidam, e tem formas populares de cuidado, de atenção, etc., que podem ser negociadas, de tal forma que o sistema de saúde aprenda e a população aprenda, ou seja, haja uma troca, e até composição de híbridos, né, de formas de cuidado que misturam isso com aquilo e dão certo, né? Vai no pai de santo, vem no médico, sei lá, coisas que, né, que podem ser combinadas, toma um chá de ervas e faz não sei o quê, enfim, no sentido do cuidado, quer dizer, esta composição e esse diálogo é muito difícil, tem sido muito difícil na prática. Né? Então, o que você assiste é a quase transformação do agente comunitário numa espécie de vigilante. Nessa pesquisa desse livro que eu recomendei, da Ana Silvia e da Joana Silva, tem um médico que fala isso, ele fala até poético, é bonito, mas ele diz, os agentes comunitários são os nossos ouvidos e os nossos braços na comunidade. Né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos na comunidade. Isso tem um sentido bonito de trazer o que acontece, mas tem o sentido da vigilância também. Então, os agentes se tornam, muitas vezes, uma espécie de policial, entre aspas, das recomendações médicas. Então, uma série de efeitos, por exemplo, nas doenças crônicas, hipertensão, diabetes e... Qual é a terceira? São 3, né? Esqueço qual é a terceira. Mas hipertensão e diabetes que são controladas com remédio, etc., tem um efeito, a vigilância tem um efeito sobre isso. Muitas vezes há discursos do educativo que são discursos moralizantes em cima das pessoas. Você está assim porque você não faz exercício, porque você come sonho na padaria, né? Quer dizer, há toda uma culpabilização da população, um discurso meio moralista, né? E, por outro lado, essa entrega do remédio, se tomou, se não sei o que, etc. Né? Na área da saúde infanto-materna também há um impacto bastante grande, mas ele é feito também bastante à custa da vigilância. Qualquer menina, moça, mulher grávida que o agente comunitário detecta, ela é chamada para vir para... Enfim, né, tem uma espécie de constrangimento, né, no sentido da pessoa, porque se ela não vai, depois ela não tem direito ao pai. Enfim, tem uma série de dispositivos aí que são criados com boas intenções, evidentemente, mas a gente não pode ser ingênuo de que isso está muito distante, né, daquela ideia de que a população participa, né, de uma maneira mais ativa e tal. Acho que até para completar, Malu, acho que a ideia das visitas domiciliares, né, que é uma das atividades centrais dos agentes comunitários de saúde, ela pode, é isso que a gente tem visto, né, acho que quem tem trabalhado com isso no cotidiano e as experiências de pesquisa também tem visto que essas visitas elas vão no sentido também não só de um controle do indivíduo, né, mas também um certo olhar sobre a moradia, né, um certo olhar sobre a família, né, modos e comportamentos que seriam adequados daquela família, que tipo de organização se tem ali, que tipo de espaço e ocupação daquele espaço. Acho que tem uma série de questões, né, que vem junto, né, com um repertório do que seria uma família adequada, um comportamento adequado, uma moradia adequada. E aí uma referência de classe muito grande. Né? Então, acho que uma inversão. Né? Aí a gente vê praticamente uma inversão. Se a ideia era trazer uma pluralidade, uma diversidade, uma atenção em relação a esses modos de existir, de ser e de vida,
né, possíveis, sair de um certo diapasão, na verdade você tem uma espécie de um espraimento disso para esses espaços, né, enfim, da casa, da morada, do bairro, né, que eu acho que é uma questão séria. Acho que, né, para vocês estão debatendo essa questão da família, acho que, né, isso é um tema fundamental, né. A gente oferece muitas matrizes para essa ordem e desordem, né? Verdade. Então, acho que só para dar uma sintetizada, então, nisso, quer dizer, acho que tem uma dimensão, acho que ficou claro isso, né? Acho que tem uma dimensão, vamos dizer, política, em que se veste no PSF como uma maneira de consubstancializar essa participação popular, dizendo o que se investe no PSF, né? E por que ele se torna hegemônico, prioritário, por que o governo federal acabou dando dinheiro, né, para as prefeituras implantarem o PSF. Quem não implantava não ganhava aquele dinheirinho a mais. Então houve todo um empenho, né, uma vontade mesmo do governo federal de que ele se expandisse. Há críticos em relação a essa expansão. Uma autora que, se vocês não leram, convém ler, a Virginia Junqueira, que é uma pessoa que acompanha essas políticas de uma maneira muito crítica e precisa. Por quê? A ideia de que a atenção básica, se ela, vamos dizer, responde pelos ideais da reforma sanitária, ela não pode ser uniformizada. Ela tem que ter as suas peculiaridades. Há quem diga que, por exemplo, um programa de saúde da família para São Paulo não faz sentido. Pelo porte da cidade, pelas características da cidade, que isto é mais interessante para municípios menores, que São Paulo teria que ter um outro tipo de proposta. Então, isso é verdade que a cobertura de PSF em São Paulo é 30% e não vai melhorar, né? Não vai melhorar. Então, tem relações com convênios médicos, tem uma série de complicações e, ao mesmo tempo, alguns argumentam, tem uma série de recursos já implantados que, enfim, não são compatíveis, né, com a ideia de um PSF, enfim. Então, há quem seja crítico, mas o investimento era, bom, o PSF vai, no plano político, vamos dizer, facilitar essa participação, né? Ele vai, no plano das práticas e do modelo médico-assistencial, propiciar uma possibilidade de superação da hegemonia médica, tanto no plano da relação do médico com os outros profissionais de saúde ou implicados no atendimento à saúde, quanto na superação dessa divisão entre ciência e senso comum, nessa desqualificação do senso comum. Então, né, a ideia de que o PSF, no plano das suas ideias, também propiciaria uma maior aproximação, né, dos saberes, tanto no plano disso que a gente chama multiprofissionalidade ou interdisciplinaridade, ou seja, que ele propiciaria, né, arranjos, né, e práticas que integrassem melhor, quanto no sentido da relação com as tradições de cuidado que fazem parte da tradição né, dos lugares populares, etc. Então, no plano do cuidado, né, plano político, e no plano financeiro também. Né, que a gente não tratou disso, é um assunto mais chatinho, a gente não entende tanto assim, mas alguma coisa a gente destrinchou. E a ideia de que você paga o Estado paga faz a conta a partir dos indivíduos e não de procedimentos. Para sair dessa lógica, né, de fazer coisa que não precisa para receber o dinheiro. Embora as unidades fossem, né, pois vai ter toda a questão da privatização, as unidades fossem unidades públicas, as unidades recebem um dinheiro da prefeitura, a prefeitura recebe do Estado, o Estado recebe da federação, em função do que ela faz, do que ela presta contas que ela faz.
Então, inverter essa lógica, ou sair dessa lógica do procedimento para... então, recebe-se R$10, era isso, agora não sei, deve ter subido, R$10 por habitante, não sei o que, papapá, né? Então, isso faz uma conta, né? Então, se o território daquela UBS atende 10 mil pessoas, então vai receber 10 vezes 10 mil, mais essas outras verbas que vêm de outras coisas, né? E atende quem vem. E atende, em tese, todo mundo. Né? Então, há também, né, os que apostam no PSF como reforma incremental do SUS, também veem essa dimensão financeira como importante. Os críticos dizem que a Amélia Com, a própria Virgínia Junqueira, não, o buraco é mais embaixo, não, a saúde continua tendo problemas de financiamento. Né? Continua tendo problemas de financiamento. Então... Eu achava que a federação dava direto para os municípios, mas não, ela passa pelos... Não, dá direto para os municípios. O Estado dá para os municípios e a federação dá para os municípios. Direto para os municípios. Tanto que o município que não tem PSF não recebe a tal da... Tem um PAB fixo, um PAB... PAB é um variável, né? Então, esse variável só vem para aqueles que têm, que não sei o quê, que atingem metas, que fazem não sei o que mais, papapá. Então, tem todo um controle, né, que é feito das metas em função desses dinheiros. Né? Diga. Então, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Acho que isso era um panorama. Eu acho que a gente já deu uma entrada assim, em algumas questões críticas em relação ao PSF, mas acho que vocês estão entendendo que é nessa perspectiva de que as ideias são boas, não é para jogar fora, né? É que a gente tem uma forma de implementação em determinados municípios, né, que é burocrático-administrativa. Há uma certa pressão do governo federal? Há, por metas, por números. Nós estamos na vigência disso, infelizmente. Então, os agentes comunitários têm que fazer 557 mil visitas por mês. E se não faz, então tem pressão, alguns são demitidos. Com as OS, isso fica muito mais facilitado e acirra mais. Mas, quer dizer, há resistência a isso também. Né? E há, vamos dizer, modos de apropriação em determinados estados, municípios, etc., que são mais interessantes do que o que vem acontecendo em São Paulo. Né? São Paulo é um exemplo de uma coisa não tão interessante assim, né? Ultimamente, principalmente. Né? Então, eu vou então só falar de como é que o PSF entra em São Paulo. Daí eu gostaria que a Tati falasse um pouco desse, se você quiser. Ou... Acho que a gente vai ter que falar bem curtinho por causa do tempo. Talvez a gente possa falar mais dessa questão das OS. Desculpa. Pela experiência que a gente teve na UBS, que a gente acompanhou essa passagem toda. Então, São Paulo, a implementação do SUS começa... meados dos anos 80, mas principalmente no final dos anos 80. Em São Paulo, isso começa a se ensaiar no governo da Luiza Erundina, que termina em 92, né? Então, 89, 90, começa, que é o quê? Começar todo o processo de municipalização dos equipamentos, que envolve toda uma negociação não simples, entre os governos municipais, estaduais, federais, principalmente quando são de partidos diferentes. No caso de São Paulo, era o PT, né, a Erundina era do PT, e o governo do Estado era PMDB, né, depois PSDB, mas era PMDB. Então, havia... Até hoje, tem UBS que é do Estado. Tem uma em Pinheiros que é do Estado. As pessoas falam, mas como é que sobrou isso? Ninguém sabe. É um mistério, mas foram injunções políticas. E o Estado disse, eu não dou, e ficou e está lá. Né? Então,
Então, essa negociação começa, a Erundina, depois do governo da Erundina, ganha a eleição o Maluf para a prefeitura. O Maluf faz o prefeito seguinte, que é o Celso Pitta, e eles criam aquela história do PAS, né? Que é um plano de atendimento à saúde, que é uma proposta de privatização da saúde. A gente até fica pensando como que aquilo foi possível, porque era totalmente inconstitucional, uma maluquice. Ele bota todos os serviços, quase todos os serviços de saúde, na mão de cooperativas, que era um pool de gente ligada a eles, e que a prefeitura dava dinheiro para essa gente fazer o serviço, que já era feito com competência pelos profissionais da prefeitura. Os profissionais de prefeitura de carreira que não aderiram, porque para aderir à cooperativa eles tinham que se demitir da prefeitura e serem contratados por uma aventura, um negócio. Então, os que não fizeram isso foram deslocados para secretarias outras, um negócio completamente estapafúrdio, neurocirurgiões trabalhando na biblioteca. A Iane estava contando outro dia, a Iane, no Teatro Municipal, eu tive uma colega psicóloga que estava no Pacaembu, né? A Iane disse que entregava livro em biblioteca, enfim. Então, um negócio sem propósito, né? Um grande... Então, quem conseguiu ir para esses lugares ficou mais adequado na sua área. É que a Malu vai falando, eu vou recordando, porque eu passei essa época na prefeitura. Você pode contar melhor. E ninguém sabe muito bem porquê, mas tinham alguns serviços de atendimento a fármaco-dependente e os centros de saúde do trabalhador que não entraram no PAS. Né? Na verdade, a fármaco-dependente, a discussão é que não dava dinheiro. Não interessava. Então, por isso não interessava. Então, por isso que sobraram, tinha umas 4 unidades. Então, alguns profissionais, eu fui para a fármaco-dependência, que conseguiram essas unidades, ainda conseguiram manter um trabalho mais adequado, ou fazer alguns trabalhos com equipe, etc. Né? Mas o que a gente via era isso, médico no Teatro Municipal, num centro de asfalto que tinha aí, sei lá, tinha umas histórias estapafúrdias, assim, era uma coisa absurda. Estacionamento de ônibus, era uma coisa absurda mesmo. O médico dessa UBS onde a gente estuda, ele é pediatra. Então, no tempo do PAS, ele ficou num lugar onde ele fazia testes de acuidade visual. Bom, até era útil em criança. Só que tinha 80 pessoas para fazer um negócio que 2 faziam. E ele era pediatra. Não era Só um último comentário, Malu. Na época, uma coisa que ficou muito gritante também, o Hospital Menino Jesus, ele tinha todo um trabalho de formação de médicos e foi tudo desfeito. Então, na época, tinha uma piada na prefeitura que era assim: se o Maluf mexeu no Menino Jesus, imagina o que ele vai fazer no resto, né? Pode crer. Bem, então, de fato, foram 8 anos, então, em que a implantação do SUS em São Paulo, na cidade de São Paulo, ficou interrompido. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, não, é um despropósito, porque era uma política nacional. E a Prefeitura de São Paulo fez, durante 8 anos, e não tomou conhecimento. E fez essa barbaridade. Depois desses 8 anos, é eleita Marta Suplicy. Começa a gestão dela em 2001, que era petista também, né, até hoje, que a Erundina saiu do PT, mas a Marta ainda continua. Então, quando a Marta assume, ela tem que reestruturar a equipe dela, enfim, o Eduardo Jorge foi secretário de saúde durante os 2 primeiros anos, enfim, tem que reestruturar toda a Secretaria de Saúde, que tinha sido desmantelada, regionalizar em distritos, etc., porque eram essas cooperativas, era um negócio que, enfim, era cada um por si, Deus por todos, não tinha a menor unidade, né, nesse sentido da política, e vai ser uma marca vamos dizer, do governo da Marta na saúde,
justamente a implementação do SUS, que vem junto já com a implementação do PSF. Porque nesse momento, né, o PSF já está sendo visto como reforma incremental, que não era lá 8, 10 anos atrás. Então, quando a Marta assume, o PSF já tem também um pouco essa missão, vamos dizer assim, de consubstancializar os princípios do SUS nos municípios. Então, um forte investimento na municipalização, que não tinha sido feita, ou tinha só sido esboçada, né, na Luísa Erundina, e, ao mesmo tempo, na criação das equipes de PSF. Né. Nessa pesquisa que a gente fez na UBS, a gente vai, então, como tem uma geração de agentes comunitários de primeira ordem, ou seja, que vieram nesse começo, quer dizer, eles trazem elementos interessantes e dificuldades, mas de como que, quer dizer, fica mais visível como que alguns elementos do que está acontecendo agora já estavam presentes lá, mas como também alguns aspectos da participação, dessa relação mais, dessa vertente mais política, etc., como eles vão, pouco a pouco, sendo reduzidos a essa dimensão burocrático-administrativa, autoritária e tal. Né? Aí eu vou deixar a Tati falar um pouquinho, porque eu já falei bastante. Quer por esse, não? Não, eu falo aqui no microfone. Eu acho que tem um paradoxo que o governo da Marta enfrenta, né, e que acho que já é uma abertura, uma análise que a gente acabou fazendo em relação à questão das OS no município, que é, bom, você tem, então, um desmantelamento dos equipamentos de saúde no município, uma pressão para reorganizar essa questão da saúde, né, da saúde pública no município grande como São Paulo, em 4 anos. Né. E aí, a partir dessa questão da atenção básica. Né. A saída que se encontrou naquele momento, né, foi a entrada do PSF via já parcerias público-privadas. Né. Então, havia já uma legislação, acho que isso é interessante pensar, que começou no governo do Fernando Henrique, no governo federal, que era a questão da reforma do Estado e de algumas flexibilizações que foram acontecendo em termos de legislação, que permitiram legalmente, mas esse legalmente também é discutido, né, porque fere alguns princípios da Constituição, mas essa lei foi aprovada, que é da possibilidade das parcerias público-privadas para a execução de políticas, não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da cultura, da educação e tudo mais. Né? Então, havia esse respaldo do governo federal, da legislação federal, e houve uma lei, né, que possibilitou isso aqui no município, e essas parcerias público-privadas elas começaram entrando pelo PSF. Então, a contratação dos profissionais, a formação das equipes, já se deu através de instituições privadas. Tá? Então, de grandes instituições, a Fundação Faculdade de Medicina, o grupo ligado... Isso, que é uma coisa a se discutir, sem fins lucrativos, mas, enfim... essa é uma discussão cabeludíssima. Né? No dia que o Einstein não tiver fins lucrativos... que tem o grupo ligado ao Einstein, ao Sírio-Libanês. Esses grupos eles já estão presentes na própria formação do Programa de Saúde da Família no município, já no governo da Marta. Né? A diferença, e o que a gente percebe isso na experiência na UBS, é que era uma tensão e um paradoxo. Ao mesmo tempo que você já tem um apontamento nesse sentido de uma certa privatização, também tem uma expansão da contratação de profissionais via concurso público na área de saúde. Né? E um investimento grande nas unidades básicas de saúde, nos equipamentos de saúde, investimento não só no sentido físico, né, do equipamento, mas na formação dos profissionais. Então, tinha toda uma mentalidade em relação à formação dessas equipes, né, do Programa de Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde, muito amparada nessa discussão da saúde, pensada de uma maneira ampliada.
né, pensar a questão das condições de vida, as discussões da desigualdade social, né, a importância das condições de trabalho dos profissionais que atuam na área de saúde. Então, todas essas questões ainda estavam muito presentes, né, elas estavam sendo retomadas até nos cursos de formação. Né, os cursos de formação tiveram muitos cursos, e cursos no sentido não só do treinamento, né, que é o que a gente costuma mais né, presenciar, mas cursos que eram cursos que tinham um cunho também político, né, dos sentidos, que práticas são essas, que política é essa, né, o que se pretende com ela, e que eram mais dialogadas com quem fazia esses cursos. Né. Isso são relatos dos próprios profissionais e dos agentes comunitários que participaram desse momento no governo da Marta. Né. Então, tinha uma tensão, né, acho que foi um momento de tensão entre modelos e entre saídas de gestão, né, da política que estavam em jogo naquele momento. Eles citam muito o orçamento participativo, que é uma coisa que, de fato, eles fizeram, né, com a população, o pessoal dessa UBS, onde a gente estudou, se envolveu muito naquilo, iam muito para congresso, enfim, tinha uma vitalidade, né? E essa questão da participação popular era um dos eixos centrais da própria política. No plano, né, municipal, daquele momento, você vê essa questão da participação popular era importantíssima. Né? Então, o investimento nos conselhos gestores das unidades básicas de saúde, no Conselho Municipal de Saúde, nos fóruns municipais de saúde, aí tinham fóruns, a gente estava analisando a legislação, tinham fóruns de temas, fóruns gerais, mas fórum de saúde mental, fórum de saúde da mulher, da questão étnica, tinha uma série de temas, né, que depois, né, acho que isso a gente foi vendo os efeitos disso na UBS, quando o Serra assume, você tem uma guinada muito grande em termos de ideários e princípios da política. Né? Então, todas essas discussões, elas desaparecem, né, em termos de princípios e do plano municipal, né, de saúde, né, e do plano geral do município. E aí, essa questão da gestão ela se torna mais forte, né, porque ela é central. Né, então, esse discurso, eu não sei se vocês lembram, mas o discurso um pouco do Serra quando assume, da campanha, era um tanto dessa ideia de uma gestão, a importância de uma gestão que seja transparente, eficiente, eficaz. Vem uma série de ideários junto com isso, né, em relação à saúde, ainda a saúde como direito universal e tudo mais, mas que, para isso acontecer, você teria que ter uma mudança em termos de organização administrativa para tornar esses atendimentos mais eficientes do que são. Né? E aí a saída que se deu para isso entra na questão das OS. Né? Então, lá já se aponta, né, como possibilidade as OS, como seria uma forma de organização dos equipamentos e do trabalho mais eficiente, muito calcada nessa ideia de uma empresa privada como o lugar ideal, a partir do qual, né, você tem uma organização do trabalho que é adequada. Né? Então, um pouco uma inversão. Né? Passou a ser uma referência às formas de organização do trabalho de gestão de empresas privadas. Né? E aí, isso no CASAB se torna ainda mais forte, aparece como uma ameaça, ainda na época do Serra, nas unidades básicas de saúde, isso é um caos. Tá? Isso que a gente presenciou muito fortemente, porque você tinha uma atenção constante em unidades que eram unidades mistas, que tinham pessoas contratadas por concurso público, eram servidores da prefeitura, e você tinha já pessoas contratadas por essas instituições sem fins lucrativos. Né? Isso gerava toda uma questão e toda uma atenção em relação ao que aconteceria, qual seria o destino dessas unidades se houvesse essa passagem dos equipamentos, né, para as organizações sociais. Né? E essa passagem aconteceu. Em 2009, teve uma portaria, já no segundo governo, né,
no governo do Kassab, propriamente, porque depois ele assume como... Ele era vice-prefeito, assume como prefeito, e depois ele é eleito. Né? Acontece essa passagem das OS, isso é regulamentado, né? E aí a gente vê, até pelo relato das pessoas na UBS, uma espécie de déjà vu em relação ao que aconteceu no PAS. Né? Então, os profissionais sendo convidados, né, a aderirem, enfim, a trabalharem junto a essas organizações sociais, né? Caso eles não aceitassem isso em 2009, não se sabia para onde eles iam, né? Então não se sabia se eles iam continuar na área de saúde, para onde, né? Não sabia direito o destino, né? Eles não deixariam de ser profissionais da prefeitura, mas não sabiam para onde iam, né? Então teve uma reedição disso. No caso da UBS, que a gente trabalhou, muitos profissionais saíram. Né? Os especialistas eram, acho que 24, 25, saíram 21. Ficaram 3 ou 4 só. Foram todos embora. Porque eles se recusaram a aderir a esse modelo. Né? E aí, com essa até porque tem, por exemplo, esse médico que eu citei, faltam 2 anos para ele se aposentar na prefeitura. Não é insano pedir para a pessoa se demitir da prefeitura 2 anos para ele trabalhar a vida inteira. Não, né? Um cara dedicadíssimo e tal, não faz o menor sentido. Né? Desculpa. Não, imagina. Acho que E acho que isso vai ter consequências num desmantelamento em relação a esses equipamentos, que é um conjunto de profissionais muito grandes que saem. Então, vocês imaginam a consequência disso para um equipamento que estava organizado a partir também do trabalho desses profissionais. Há toda uma discussão com a vinda das OS em relação a modelos de saúde, porque a vinda delas não é só uma vinda, apesar do discurso ser uma questão de gestão, né, vem junto um modelo de organização do trabalho e vem junto também um modelo de saúde. Né. Então, todo aquele debate, né, em termos de condições de vida, condições de trabalho, ele fica em segundo plano. Né. Então, aí a gente percebe uma volta ou uma força em relação à ideia da assistência, né, o que a gente viu nessa UBS, a gente acompanhou também esse processo em outras unidades, a partir da participação durante 1 ano no Conselho Municipal de Saúde, né, as unidades sendo forçadas a deixar de trabalhar no sentido mais de, por exemplo, práticas em grupo, acolhimento, outras formas, né, práticas comunitárias, enfim, uma série de coisas elas vão deixando de ser possíveis acontecer, até reuniões de equipe, né, reuniões mais gerais dos profissionais, para ser uma ideia cada vez mais forte de atendimento em consultório, né, e, no caso dos agentes, visita domiciliar, que era o que eles falavam, mas a do tiquinho, que você faz um tique, faz uma visita, tem que cumprir, faz um tique, era uma imagem que eles usavam e que está cada vez mais forte. Né? Nesse sentido, você cumpre metas de produção, e isso vai inverter toda a lógica da própria discussão da política pública de saúde. Você... Acho que isso é uma questão interessantíssima, de um debate que a gente fazia no grupo de pesquisa, enfim, com os profissionais também, que é interessante, né? Porque você elevou substancialmente, de uma maneira importante, esses salários, mas com verba pública. Né? Então, como é que em certos momentos históricos, não tem dinheiro, não tem verba, não tem como para aumentar o salário, para melhorar a condição de trabalho, e agora tem. Apareceu o dinheiro de sei de onde, gente. Né? Acho que é uma questão... Isso.
reformas para tornarem-se atrativo. Existe uma análise também de que há equipamentos que interessam, outros não, então os que não interessam estão no limbo. Isso é particularmente, eu pelo menos tenho mais contato com essa área de saúde mental. Então, por exemplo, um seco, para jogar fora, ninguém quer. Não tem. Não tem, então a gente, profissional do SEC, então fazendo a gente vai fazer a visita, a gente vai fazer a ponte com alguma atenção secundária, no caso de surto. E a gente sente, quem está lá agora, pessoas que já foram do distrito na época da marca, que já coordenaram a implementação do TSF. Está lá agora, não tem onde está. E a gente entende que esse limbo é bom, porque a gente está autônomo. Pelo menos vocês têm uma certa autonomia, é verdade. Construir o trabalho ali no dia a dia, no que surge, sem apoio nenhum, sem apoio nenhum, mas sem essa vigilância e sem essa... Mas vocês tiveram sorte, porque... sem atrapalho, Não é bom, mas pelo menos... mas aquele lá da Simone, botaram para fora e queriam processá-la. Acho que Esse fantasma, assim, como estamos no limbo até quando... Enfim, é complicado, mas de qualquer forma, para os trabalhadores, essa questão da autonomia, então para a gente que está lá, imagina, não tem dinheiro que vá pagar essa questão da gente poder cumprir nosso trabalho. Claro. Mas também já eu sei de um caso de um seco que simplesmente tiraram a equipe de lá. Entrou uma pessoa do tempo da caverna, que me desculpem os homens da caverna, que queriam processar a diretora do SECO por trabalho escravo, porque eles tinham um ateliê de aderecistas, um projeto de 10 anos, até vocês conhecem, esse Loucos pela X, que o pessoal desfila e tal, eles fazem fantasia, ganham dinheirinho e tal, bababá, queriam processá-la como utilização de trabalho escravo. Só que, claro, foi para um promotor que olhou e disse, isso é ridículo, viu quem ela era, o que era e tal, e não levou para frente. Então, o que eu acho que fica disso é uma intensa fragmentação da política, né? Porque aí cada um faz o que bem entende. Então, parece que o CAPES da Itapeva, que é um símbolo importante, tem grade hoje em dia, né? Cadeados, os usuários não podem circular, porque alguém, acho que é a Unifesp, acha que não é legal fazer. Alguém disse isso, não sei. Eu não fui lá. Não aconteceu. Mas não tem essa coisa de uma mudança do circular por lá? Isso que me contaram. Bom, eu escutei de segunda mão, então não posso garantir. Fala, Dê. Sim, sim. Sim, sim. E quem não tem.
Uhum. Não. Não, me contaram essa história. Então não são grades concretas, são grades simbólicas, eu entendi. Eu tomei muito ao pé da letra a história. Eu acho que é interessante essa questão dos espaços, né? Isso que a gente também viu nessa unidade, que teve uma reforma, vários equipamentos estão sendo reformados, mas no desenho da reforma também tem mudanças da arquitetura, né? Aí a gente fica lembrando do Foucault sempre, né? que na verdade são reformas de uma distribuição e de um modo de ocupar aquele lugar que não são ingênuas e inocentes, né? Algumas unidades ficaram mais bonitas, pintadas e tudo mais, mas, por exemplo, espaços de recepção, eles sumiram, você tem mais corredores, tem poucas salas de grupo, né? Então, é interessante pensar também, né, o que vem com essa ideia do que é mais bonito, de uma certa estética, né, o que vem junto com isso, né, e a própria discussão sobre essa questão do salário, né, o que vem junto com esse salário e que consequências tem para o trabalho, né. Então, acho que são... Sim. Mas a vigilância são dessas instâncias políticas em relação ao próprio espaço institucional, em relação aos próprios profissionais. Chega a ser, às vezes, um terrorismo. Né? As coisas como elas chegam no institucional, o modo como você tem que agir, tem que fazer, que não pode colocar o papel na parede, tem que ser no quadro verde, por exemplo. Né? E que aí você não pode ter espaços de comunicação com as pessoas. Também, né, o modo como você, a cor da tinta que você tem que pintar a parede. Eu estou falando isso porque eu sinto, por exemplo, que na UBS que eu trabalho, a gente resiste muito a esse tipo de coisa. A gente está com um projeto de ambiência agora lá, e a gente mudou toda a sala de espera. Pegamos um sábado, a gente abriu a... Você é do Boa Vista? Eu vi a apresentação linda. Desculpa. Uhum. Porque é isso. Para mim, isso é uma forma de resistência. Sim. E aí chega alguém da supervisão e fala assim, não está dentro do protocolo essa forma de pintar essa cor da parede. Né? E esse modo como a gente fez a sala de espera ou a mudança do espaço da cozinha, por exemplo. E aí uma pessoa, pelo menos sensata, vira e fala, não, eles estão dentro do que a gente chama de humanização, do trabalho de acolhimento das pessoas, numa outra perspectiva. Mas é um trabalho de resistência constante, né, que se tem que fazer, porque a questão é ditatorial mesmo, de você não poder colocar, chega um dia, um monte de papel na parede de comunicações que a gente tem que fazer, que a gente coloca, inclusive, de recursos da comunidade para a população. Não, tudo isso aqui tem que ser tirado, porque o que tem? Aqui é só informativo sobre questões de dengue, tuberculose, né, sobre questões da saúde pública. Que vem de lá para cá. Exatamente. Tudo tem que ser tirado. Então, eu acho que são questões importantes a se colocar, porque é policialesco também para os profissionais. Que, de uma certa forma, em muitos momentos, se produz isso no cotidiano da prática. A gente teve, enfim, alguns debates aqui no Instituto sobre a questão da luta antimanicomial e alguns profissionais que estão trabalhando nessa área de saúde mental estavam contando da dificuldade de organizar, né, uma discussão sobre a luta antimanicomial aqui no município, passando pela discussão das subprefeituras. Né, porque tem, enfim, uma série de subprefeituras cujos subprefeitos são tenentes da polícia militar.
né? Isso é uma situação grave, isso tem implicações, não é qualquer coisa, né? Então, as pessoas tinham que negociar com essas pessoas se poderiam e não poderiam. E uma coisa de se ver muito vigiada do que é permitido fazer, até nesse âmbito jurídico, policial. Acho que é uma coisa séria, né? E acho que a perspectiva que se tem, acho que são dessas formas de micro-resistência, né? E de possibilidade de articulação nos fóruns possíveis, né? No Conselho Municipal de Saúde, nos fóruns de saúde, organizações dos trabalhadores. Acho que são possibilidades de resistência e algum enfrentamento em relação a essa política. E acho que é grave porque São Paulo é uma referência. Porta de entrada para muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Então, é claro que se a gente tem contato, às vezes, com Recife, com Vitória, a situação não é essa, né? Da saúde lá não está privatizado, os profissionais são funcionários públicos e tal. As propostas se mantêm numa certa unidade e tal, mas é perigoso, porque São Paulo é um pouco indicador de por onde se quer ir, né? Então, é grave. É muito grave e é um olhar também sobre a cidade, né? Não sei se vocês sabem, no plano plurianual, né, do município, você tem uma hierarquia de decisões que a primeira instância é a Secretaria de Planejamento. Né? Você não tem uma igualdade na mesma, né, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, de Planejamento, não. Tudo tem que passar pela Secretaria de Planejamento dentro de uma lógica do que é a cidade. Né? Então, essa ideia de lotes, né, de dividir a cidade em lotes, né, que é uma fala muito constante da Prefeitura e do Secretário de Saúde, não tem problema, eles falam em lote mesmo. Né, falam no Conselho Municipal de Saúde. Essa ideia de loteamento da cidade, né, um loteamento que começou na saúde, está se espraiando para a cultura, então é um modo também de encarar o que é essa cidade que a gente vive, né? A saúde foi uma ponta e é um modo de olhar também onde a gente habita, como habita. Acho que são tempos difíceis, né? E acho que quem está na ponta, né, a experiência que a gente, acho que só para fechar, né, que a gente está com o horário, a experiência também que a gente teve na UBS, voltando, né, depois a gente começou esse trabalho em 2006. Né, então, a gente acompanhou toda a transição desses modelos, e as pessoas que estão agora contratadas pela OS têm clareza. Né, a gente foi falando dessas questões, eles têm clareza em relação a isso. Né? A gente está numa lógica, sim, de uma empresa que você tem produção, tem que bater meta. Né? E aí fica como questão, como é que a gente consegue estabelecer né, politicamente, formas de resistência, de enfrentamento.
né? Acho que até a possibilidade de reunião, né, de encontro, de conversa, no atual contexto é uma coisa que pode ser transformadora no certo sentido, né, para você sair dessa lógica de cada um vai, trabalha, faz o seu trabalho específico de atendimento e não conversa nem com a própria equipe direito, ou só conversa em termos de procedimentos, né, quais são os procedimentos adequados, quais não são. Que eu acho que até o caso, né, que vocês, né, que a gente vai discutir hoje e tal, ele é bem emblemático, acho que dessas questões no âmbito da saúde mental também. Essa é uma pergunta ótima, né? Acho que a gente está no âmbito do mundo dos negócios, né? Acho que tem essa discussão de indústrias farmacêuticas, aí entra a discussão do quanto essas instituições são filantrópicas mesmo, ou não são. Né? Acho que tem um pouco aquilo que a Malu falou no começo, de uma disputa, né, que você tem no plano da saúde, até de concessões que foram feitas em relação ao SUS. Você tem grupos econômicos disputando a saúde. Não necessariamente. Só fazer um comentário aqui que pode também ser interessante. A Virgínia Junqueira, num livrinho que tem aqui, depois eu passo para vocês, que é uma cartilha do Instituto Polis. Eles fazem essas cartilhas para as pessoas que são representantes, por exemplo, no Conselho de Saúde, etc., terem subsídios para atuar. Então, essa é sobre políticas de saúde, vai até o comecinho da Marta. Né? Mas lá nessa época, ela está dizendo, a Virgínia, uma coisa que é para parar para pensar, que ela acha que o PSF em São Paulo é a entrada para a privatização. Quer dizer, por meio do PSF que se vai privatizar. Ela está tendo razão. Né? E vamos dizer, esse fator econômico, você diz, bom, a prevenção economiza, né? Primeiro para se ver, né? Porque essa ideia de que a atenção primária é barata, não tem tecnologia, não sei o que, é bobagem. A atenção primária é super sofisticada. Ela não tem aqueles aparelhos de ressonância, de não sei o quê, mas tem, entre aspas, né, um certo tipo de formação, etc., que exige investimento. Né? Então, não é um investimento que se quer fazer. Talvez porque ele não seja tão rendável do ponto de vista de quem faz negócio, fabrica remédio, tem equipamentos, não sei. É preciso fazer uma análise disso. Mas dá para desconfiar, porque os planos de saúde estão investindo agora, vocês já viram, nessa história de que o cara tem que fazer um check-up, não sei das quantas, se ele fizer exercício, ele desconta não sei o quê. Estão entrando. Agora, então, que bacana. Não, é simplesmente uma aposta econômica individual, de novo, do mesmo jeito. Né? Aqui, na atenção primária, você teria que estar envolvido com esses coletivos, com aquilo que rende, né, para uma ação mais coletiva e não individual e tal. As pessoas sequer são formadas para isso. Esses gestores, essa gente que é formada em como é que faz a administração, eles não são formados para isso. Né? Eles são formados para fazer render. E para fazer o agente comunitário fazer as 500 visitas que ele tem que fazer e, no fim, ter aquela estatística, como se isso fosse a produção. Né? Então, eu acho que são projetos totalmente diferentes.
só assim, antes de finalizar, bom, eu tinha pensado em duas coisas, né? Não é do tema, mas é mais aqui do nosso trabalho conjunto, assim, mas acho que uma acabou acontecendo, né? Porque, evidentemente, tudo que vocês trouxeram é uma reflexão muito importante que incide diretamente sobre a prática, não é, de todos vocês. Então, eu queria muito garantir um espaço para que as pessoas pudessem um pouco fazer dialogar nessa prática. Mas eu acho que acabou surgindo, eu não sei se alguém mais gostaria de comentar mais algo nesse sentido. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que um jeito da gente poder continuar essa reflexão é vocês deixarem, de fato, essa bibliografia, não é? Então, talvez até no intervalo, né, a gente podia cuidar de, se vocês emprestassem Xerocar os textos, eu não sei se são muito grandes, se é um livro, ou se é um... Ah, é? Então, talvez, Auriane, você sabe qual é o site? Você podia... Eu entrar no Google Polis, é Instituto Polis. Mas eu acho que o site é Polis só. Mas se entrar no site de busca, escreve Instituto Polis, tem lá o site do Betinho, e lá tem o download não só desses livrinhos, são, eu acho que 5 ou 6 livrinhos desse da área da saúde, fala sobre controle social, financiamento. Ótimo. Acho uma ótima indicação. Uhum. O capítulo que você tinha sugerido para a aula de hoje, da Joana Azevedo Silva, eu acho que a gente acabou... O livro tem na biblioteca. Aqui? Eu deixei lá, acho que deve já estar tombado. Bom, eu acho que vocês podem, todo mundo, embora não possa retirar livros aqui da biblioteca, acho que eu cheguei a falar, acho que na primeira aula, podem fazer consulta lá e tem um xerox lá dentro. Então... e tá no programa do curso, está a bibliografia desse texto, né? Esse está na bibliografia. Tá, isso. E eu lembrei também de um livro que acho que é muito conhecido, é um clássico, mas eu vou trazer como sugestão, que é o Donzelot, né? A Polícia das Famílias, não é? Do Jacques Donzelot. Acho que vários de vocês já devem ter ouvido falar, mas é um histórico sobre esse debate entre a questão do Estado e da família e das regulações, certos momentos de maior controle, certos momentos de ganho de autonomia das populações. Acho que ele faz um percurso histórico interessante, né? Enfim, é um clássico que também fica como sugestão. Enfim, não sei se alguém gostaria de falar, ou senão a gente faz um intervalo, mas se alguém quiser ainda fazer alguma colocação, e a ideia é voltar para o debate do material que a Auriana trouxe. Se alguém depois quiser... Se alguém quiser depois saber mais sobre o trabalho específico que a gente fez na UBS, dá para conversar com a gente, ou tem um artigo que a gente fez, eu vou deixar aqui, no Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, que conta mais a miúde um pouco essa coisa do cotidiano, do tipo de trabalho que foi uma pesquisa e intervenção, que a gente não pode falar aqui, porque acho que não era tanto o recorte. Tá? Eu posso deixar aqui, não pode ficar na pasta. Pode ficar a revista na pasta. Ah, que bom, muito obrigada. Bom, muito obrigada até aqui esse momento, acho que foi uma reflexão intensa sobre o PSF.